Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você sabe que eu ando uma barbaridade, vários eventos, os eventos mais concorridos do agronegócio, você acompanha por aqui. E já fazia algum tempo que eu só encontrava com o meu convidado de hoje, mas não conseguia trazer essa conversa, mas hoje deu certo. Eu estou aqui em São Paulo e aqui do meu lado está o Guilherme Soria Bastos Filho, que é o secretário de Política Econômica do governo federal, política agrícola, né? Eu reputo a política agrícola tão importante que ela poderia se chamar econômica de qualquer forma, viu? Você está bom, Guilherme? Tudo bem, Carlão, tudo bem. Obrigado pela sua presença. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Sempre na correria aí dos eventos, mas agora deu certo. Escuta, antes da gente falar de política agrícola, falar da pesquisa, falar das coisas que nos trouxeram aqui, queria que você falasse um pouquinho quem é o Guilherme, de onde o Guilherme veio, porque o Guilherme a gente conhece aí do governo, mas você já... eu estava achando que você era economista, mas já errei também, né? Eu também, Carlão. Eu sou carioca, né? O sotaque não nega, mas sou agrônomo por Viçosa, fiz o mestrado lá em Piracicaba, né, na economia, e estou no governo desde 2019. Quando a ministra Tereza me chamou para ser diretor de política agrícola lá na Conab. Escuta, é mais fácil estar na iniciativa privada ou é mais fácil... O que é mais difícil, a iniciativa privada ou o governo? Eu diria que o governo tem seus desafios e seus encantos também. Eu acho que nesse aspecto ter integrado o time desse governo foi um prazer, foi uma honra muito grande. Né, porque a gente realmente conseguiu trabalhar temas que são tão importantes aqui para o setor do agro e para a pauta da política agrícola como um todo. É muito legal para a gente, né, que a gente olhando de fora, ter uma pessoa como você que, vamos dizer assim, é do ramo, que topou o desafio de encarar o governo, né? Porque a gente, na verdade, reclama demais e faz pouco, né? Então eu te admiro por isso. Eu acho que a gente sentar, muitas vezes, na cadeira do gestor público faz toda a diferença para a gente compreender que, muitas vezes, não é simplesmente uma boa ideia e vamos assim, tem toda uma coordenação que precisa ser feita. Não é simples, muitas vezes, você conduzir uma política pública. Outra coisa que, invariavelmente, os gestores com quem eu converso, que saem do agro e vão lá para o governo, é que eles, invariavelmente, falam que encontram material humano de qualidade também, muito bom. E eu queria saber como é que foi a sua experiência. Não, tem gente muito boa, gente muito competente. Minha equipe, então, lá do Ministério, tem gente que eu falo assim, tem inclusive placa de patrimônio, mas é o que faz diferença exatamente a gente pensar assim, fazendo um retrospecto aí do meu ano aqui como secretário de Política Agrícola, a gente pegou eventos muito complicados, né? Seca no milho safrinha, geada no café, depois questão de mistura de biodiesel, questão de fertilizantes, aumento de taxas de juros. Então veio tudo ao mesmo tempo. Não fosse assim realmente o know-how, né, você realmente teria dificuldade muito de caminhar. Então tem gente de excelente qualidade realmente nos quadros do Ministério. Outro dia, eu conversando aqui com o Sérgio Dezen, eu pedi para o Sérgio, ele estava falando de como, das pesquisas, dos números, das grandes culturas lá, eu pedi para ele fazer um desenho. Eu vou pedir, e ele fez um desenho, eu achei muito bacana, mas eu vou pedir para você também fazer um desenho, porque às vezes essas palavras, esses cargos, eles saem da boca da gente muito fácil, secretário de Política Agrícola. Mas o que vem a ser o secretário de Política Agrícola? Qual que é o seu dia a dia lá na secretaria? Então, nós temos lá, quer dizer, como no âmbito da Secretaria de Política Agrícola, né, temos alguns pilares, né? A gente tem uma diretoria que é de comercialização e abastecimento, ela olha e supervisiona a questão da política de garantia de preço mínimo, né? Então toda a questão da decisão da PGPM, da execução da PGPM passa pela análise dessa equipe, que vai também de A a Z, né? Porque é impressionante, são todas as cadeias param lá numa equipe... O PGPM, o que é? É a política de garantia de preço mínimo, né? Então é aquela política, né, que está referendada, que no momento que os preços caem abaixo do nível de mercado, o governo entra, antes entrava comprando, né? Atualmente
obviamente, existem os leilões, as opções, né, para você poder fazer exercer a PGPM. O outro segmento, é o segmento que todo mundo conhece, que é o Plano Safra, né? Então é o DEFIN, que a gente chama lá, o Departamento de Financiamento à Produção Agrícola, e nele está uma equipe que exatamente delineia, né, o contorno e acompanha do Plano Safra, né? Mas hoje a gente criou lá, inclusive, uma coordenação muito importante, que a gente está vendo como é que está fomentando demais, que é olhar a parte das finanças privadas e sustentáveis. Então, já é um olhar, eu diria, moderno aí para em cima de para onde está indo. Temos uma outra área também, não menos conhecida e também super importante, que é o Departamento de Gestão de Risco, onde lá se conduz o programa de subvenção ao seguro rural, né? Então, a política de seguro está lá, a questão toda de risco, a coordenação junto ao ZARC, né, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, né, que dá todo o embasamento, e temos também um departamento que é de Análise Econômica e Políticas Públicas, onde lá sai, né, o valor bruto da produção agropecuária, saem as projeções da agropecuária de 10 anos, né, e uma série de outras análises que dão suporte a todas as políticas. Então, eu diria que temos, e não poderia esquecer a coordenação das câmaras setoriais, né, que temos aí quase 40 câmaras setoriais, né, também de A a Z, trabalhando ali, pelo menos secretariando, né, eu diria, um espaço onde o setor privado, onde a cadeia produtiva de cada um dos setores, ele entra, né, e a gente lá está fazendo essa interação constante com o setor privado. Ô Guilherme, pela sua descrição, eu já vi que, vamos dizer assim, a sua rotina vamos dizer assim, é bastante interessante. É entediante. De tédio você não vai morrer de jeito nenhum. Nunca. Então, é o que eu falo, é um enorme prazer de estar à frente dessa importante secretaria e digo mais uma vez, quer dizer, ter integrado aqui através do pedido da ex-ministra Tereza e agora continuando com o ministro Marcos Montes, tem sido realmente um prazer fazer parte desse time. Você sabe que é interessante o jeitão, o estilo, e a Tereza fez um governo extraordinário, né? Uma gestão no Ministério reconhecida. Agora o Marcos Montes está dando continuidade a isso, e o Marcos, eu fui lá numa reunião com ele e eu vi o jeitão dele resolver. Lá eu fui participar de uma reunião com uns pleitos do pessoal das entidades de classe. E ele na hora vamos ler esse trem aqui, já resolveu e assim, já, vamos dizer assim, encaminhou, o negócio é prático, né? Exatamente, eu acho que está no momento em que o Ministério realmente ele tem as portas abertas, né, para todos os segmentos, e a ideia realmente é a gente poder dar celeridade daquilo que é a nossa competência, aquilo que realmente tecnicamente também fizer sentido, né, porque a gente também faz uma avaliação técnica dos pleitos, e poder dar vazão para que o nosso agro continue crescendo sempre. E a gente tem demandas vamos dizer assim, de modernização das coisas, porque você falou de Plano Safra, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, ao longo do tempo mudou muito e cada vez vai mudar com a participação, eu diria, no financiamento da safra dos bancos privados, de outras entidades. Isso está cada vez fazendo com que, vamos dizer assim, o agricultor brasileiro já está se acostumando a tocar a vida, né? Como a gente fala, o recurso hoje do Plano Safra, aquilo que é disponibilizado, ele atende uma fração do que o setor agro, ele continua. E lembrando, né, aquela questão da subvenção, a taxa de juros e tudo mais, nós temos e vivemos um momento de orçamento limitado. Né? Então, não teve outro jeito, mas o que foi feito desde 2019, né, na época ainda o secretário de Política Agrícola, era Eduardo Sampaio, né, onde começou realmente a trabalhar junto com o José Ângelo, nosso secretário adjunto, né, para destravar as finanças do agro, as finanças privadas. Né? Então, tivemos aí a lei do agro, tivemos a lei da Constituição do FIAGRO, mais recentemente tivemos aí uma lei que a gente chama aí da CPR 3.0, onde a CPR deixa de ser apenas dentro da porteira e ela começa a ser antes e depois também. Então, é isso que a gente tem que fazer, é ajudar, e a gente tem o seguinte, só de CPR já registrada, já tem aí 170, 180
bilhões de reais. Então a gente mostra que a gente, sabendo do que vai apertar aqui, a gente trabalha para poder aliviar e poder trabalhar essas soluções privadas que não tem jeito. O setor ele continua crescendo e mais forte que a nossa capacidade de orçamento a gente tem. Então não tem jeito, a gente tem que ser criativo e tem que trazer essa parceria privada junto para ajudar a gente a financiar o setor. Fazer frente a esse empreendedorismo do produtor rural brasileiro, né? Exatamente, exatamente. Que é demandante, é criativo e que é bom, que é isso. Mostra que o setor realmente está respondendo e que também nós estamos na condução correta das políticas, né? Quer dizer, o fato de não ter controlado exportação, não ter controlado o preço e tudo mais, a gente está deixando, né, os preços darem a sinalização adequada para a expansão da oferta. É claro que a gente depende, assim como em todo o mundo, do clima, né? Por isso que o programa de seguro é muito importante a gente trabalhar, e como a gente está trabalhando, para que ele seja fomentado e aumentado aí ao longo dos anos. E aí eu penso também que deve ter políticas aí que são, vamos dizer assim, transversais aí, tanto a ministérios quanto a outras secretarias do próprio ministério. É o caso de tecnologia, irrigação, por exemplo, né? Sim, sim. E temos a questão da política de bioenergia, né? Onde temos o Ministério de Minas e Energia, mas claro que afeta diretamente o nosso setor. Então, enfim, eu diria que é uma agenda intensa, viu, Carlão? Assim, não só internamente, mas interministerialmente, mas é um prazer. Maravilha. Escuta, agora a gente está aqui num evento hoje que foi apresentado, esse programa está sendo gravado aqui, foi apresentado essa pesquisa aí, as percepções sobre o agronegócio. E eu queria saber de você quais foram as suas impressões, o que te causou, vamos dizer assim, o que veio de encontro às suas próprias percepções e o que você achou que foi diferente, que, enfim... Olha, Carlão, para mim foi até uma surpresa, porque eu estava esperando uma coisa bem pior, né? A gente recebe tanta paulada aí em cima do agro, tanta coisa que a gente deixa de fazer e, na verdade, assim, no geral, a percepção positiva me surpreendeu. E eu acho que o importante de pesquisas como essas é exatamente entrar no nível de detalhe e poder orientar onde que a gente deve atuar. Está ali muito claro, uma faixa entre 15 e 29 anos, que está ainda distante do agro e que é onde a gente realmente tem que concentrar os esforços e, como foi muito bem comentado, não é simplesmente convencer a gente tem que trazer os dados, tem que mostrar, né? E aí o ato de convencimento é de cada indivíduo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E nesse aspecto eu, inclusive, parabenizei muito a execução do estudo, porque isso também dentro do Ministério nos ajuda, né, a dar um norte em termos das nossas ações. Eu acho que ela funciona bem como uma bússola aí, né, para aquilo que a gente precisa melhorar e principalmente na comunicação eu sempre falo o seguinte, que comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende, não é mesmo? Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, e não tem jeito, né? A gente tem que... cada um tem seu background cultural, né? Então, por isso que essa é a arte dos comunicadores e dos marketers. A gente tem que deixar esse trabalho para eles fazerem. A única coisa que a gente tem que dar são as informações necessárias para que isso possa ser trabalhado. E eu acho que nesse aspecto é o que lá dentro do Ministério também a gente está constituindo, né? Constituímos recentemente um Sistema Nacional de Informações de Inteligência Agropecuária, né? Onde exatamente a ideia é trabalhar, coordenar as bases internas do Ministério e a gente poder gerar cada vez mais informações para a sociedade. Maravilha. Ô Guilherme, infelizmente nosso tempo está chegando no finalzinho aqui. Só me resta agradecer imensamente sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Já estava um tempão aí para poder, que bom que deu certo aqui. Maravilha. Eu quero aproveitar esse tempinho que me resta também para mandar um abraço aí aos nossos apoiadores, mandar um abraço para o Bradesco, mandar um abraço para a Singenta, mandar um abraço para Clube Agro, mandar um abraço para o pessoal da Employer, todos vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a você também pela audiência e lembrando também, mais uma vez, que de 8 a 18 de novembro, o Fala Carlão vai estar em Sharm el-Sheikh, no Egito, cobrindo a COP27 e com certeza a gente vai se encontrar por lá, né? Bom, não sei, eu ainda não vi como é que está a escalada, mas estamos juntos ali, pelo menos se eu não estiver lá,
pretendo ajudar através do Observatório da Agropecuária, a gente poder ajudar aí a passar boas informações sobre essa potência agroambiental que é o Brasil. Maravilha. Guilherme Soria Bastos, ou Soria Bastos Filho, falou neste Fala Carlão, pra lá de especial, prateleiraça de cima. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado e eu vejo todo mundo no nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado, Carlão. Muito obrigado.